Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos. Vereador Beto da Pipa. Boinha. Pipico. Beni Brioli. Casota. Daniel Marques. Douglas Gomes. Manuel Rocha presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Presente. Porra, tá demais. Doutor Andrigo. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Doutor Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Calhelo. Paulo Eduardo. Já fiz, já respondi, já paguei. Bim Guimarães. Rodrigo Fará. Rodrigo Fará. Professor Túlio. Senhor presidente, 8 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Vendo o quórum regimental, estão abertos nossos trabalhos. Nobre vereador Fabiano Gonçalves, para fazer uma leitura de um trecho bíblico, convidar todos os presentes de pé, por gentileza. Som, por favor, aqui. Por favor, som aqui. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Provérbios, capítulo 4, versículo 1 a 3. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Palavras do Senhor. Convidar o vereador Daniel Marques para fazer a leitura dada na sessão anterior. Fará e Beto estavam aqui. Fará e Beto estavam aqui. Estão no banheiro. Foi pro banheiro. Pega eles. Alô, alô. Som. Ata da 55ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2024, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes, Cal, presidente. Às 16h15 do dia 9 do mês de julho do ano de 2024, sob a presidência do senhor vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Emanuel Rocha e Robson Guimarães José Filho, Binho, o segundo a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Fabiano Gonçalves, Leonardo Jordano, doutor Paulo Velasco, Rodrigo Fará, professor Túlio. Foram consignados as presentes seguintes senhores vereadores: Pipico, Beni, Daniel Marques, Douglas Gomes, Andrigo de Carvalho, Folha, Leandro Portugal, Paulo Eduardo Gomes, Renato Cariello e Beto da Pipa. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Boinha e Casota, justificadas, e Luiz Carlos Galo de Freitas, para no plenário a frequência de 18 senhores edis. Havendo um número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador, doutor Paulo Velasco, leu um trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lidos e encaminhados os projetos de lei. 154, 55, 56, 57, vereador Douglas. 158, vereador Pipico. Lido e encaminhado o projeto de resolução 06, vereador Leonardo Jordano. Projeto de decreto legislativo 198, vereadora Beni Brioli. Eles encaminhadas as indicações, 31, 61, 62, 63, 64, vereador Douglas Gomes. 3171, Leonardo Jordano. 318688, vereador Manuel Rocha. 3180, vereador Beto da Pipa. 3190, 91, 99, vereador Pipico. 31828384, vereador Casota. 3201, vereador Daniel Marques. 320203, vereador Bim Guimarães. Lei aprovadas as moções. 16040607, vereador Boinha. 1605, vereador Fará. 16085859, vereador Manuel Rocha. 609, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Até 17, 12, do vereador Cal. 16061, vereador Túlio. 167, 168, 69,
1683, vereador Pipico. 16485, Boinha. Prosseguindo, senhor presidente, passou de imediato a ordem do dia. Projeto de lei 28 e 24, vereador Rodrigo Fará, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões competentes. Aprovado em primeira e segunda discussão em redação final, com a devida dispensa de interstício legal, requerido e obtido pelo doutor plenário. Usou a palavra para a justificativa do projeto de lei o autor. Projeto de lei 119 e 126 do vereador Anderson Pipico, lido pelo senhor presidente, aprovado em primeira e segunda discussão. Projeto de lei 141 de 24, vereador Túlio, aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 210 de 21, vereador Douglas Gomes, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis, aprovado em segunda discussão em redação final. Usou da palavra para justificativa o projeto do vereador autor. Projeto de lei 059, da autoria da vereadora Beni, foram lidos pelo senhor pareceres favoráveis das comissões. Projeto de lei 060 de 24, vereadora Beni Brioli, lido pelo senhor presidente, pareceres favoráveis às comissões competentes, aprovado em segunda discussão em redação final. Autoria do vereador Daniel Marques. Foram lidos pelo senhor presidente, pareceres favoráveis das comissões, discutidos e aprovados em segunda discussão em redação final. Aprovado em segunda discussão em redação final, projeto de lei 074, oriundo da mensagem executiva 06 de 24. Nessa votação, o senhor presidente fez a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria. Seguiu, o senhor presidente convidou os vereadores Pipico e Binho para escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao doutor plenário que votasse sim, votaria pela aprovação do projeto, que votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores edis. Fizeram uso do voto 15 senhores edis, votaram sim, 15 senhores edis, a saber, Pipico, Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Adriano Folha, Leandro Portugal, Milton Cal, Paulo Eduardo Gomes, doutor Paulo Velasco, Renato Carello, Beto da Pipa, Bing Guimarães e professor Túlio. Aprovado em segunda discussão em redação final. Projeto de lei 099, oriundo da mensagem executiva 010. Dando início, o senhor presidente fez a leitura dos pareceres, discutido pelo vereador Daniel Marques. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Pipico e Binho para ex-questionadores da votação. Nesse momento, o vereador professor Túlio encaminhou sua bancada pelo voto não. Continuando, o senhor presidente esclareceu do plenário que os que votassem sim, votariam pela aprovação do projeto. Quem votasse não, votaria contra o projeto. A seguir, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores. Fizeram uso do voto 15, votaram sim 9, a saber, Pipico, Emanuel Rocha, Fabiano Gonçalves, Leandro Portugal, Cal, doutor Paulo Velasco, Renato Carello, Beto da Pipa e Bing Guimarães. Votaram não 6 edis. Beni Brioli, Daniel Marques, Douglas Gomes, Folha, Paulo Eduardo e professor Túlio. Aprovado em segunda discussão e redação final com emenda. No prosseguimento, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente pela ordem. Deu início o vereador Douglas Gomes. Remeteu-se ao ocorrido na sessão plenária de quinta passada, devido a momentos polêmicos que viu-se necessária a suspensão dos trabalhos, que resultaram em atos de violência e ameaças, e que uma situação como essa não poderia ser vista com normalidade. O vereador Paulo Eduardo Gomes fez considerações acerca de rotulações dos vereadores da oposição recebiam, mas sempre votará conforme sua consciência e que independia do alinhamento com a governança da época. Atualmente se tinha um governo com sérias críticas e o que surpreendia era que não havia quaisquer movimentações com respostas do líder do governo, Rodrigo de Carvalho, às denúncias já realizadas pelos vereadores Douglas Gomes e Daniel Marques. Imediatamente, interrupção dos vereadores Bing Guimarães e Anderson Pipico, respeitando os vídeos que circulavam que as pessoas estavam em vãs para o lançamento da pré-candidatura de Thalíria Petroni, Meu País de Niterói. Vereador Bing Guimarães, extremamente indignado com a sua réplica do vereador Paulo Eduardo Gomes, quem tem relação ao tráfico com milícia, vocês aqui, quem tem esse tipo de relação, uma vez que a fala do vereador Paulo Eduardo havia sido para o colegiado, pois que proferiu para uma calúnia, um crime, exclamou intensamente que ainda questionou o presidente, vai ficar por isso? E afirmou que queria uma retratação do vereador. O vereador Fabiano Gonçalves declarou taxativamente a atitude do vereador Paulo Eduardo Gomes pela total falta de respeito aos colegas do parlamento e esse precisava se retratar publicamente. Indagavam qual a guerra de hoje, o que aconteceu na casa não foi de bom tom, precisavam chegar a um bom denominador comum, como acionar medidas preventivas do Conselho de Ética. Além disso, destaca do convite do jovem artista Jorge Miguel, no Niterói Ponto a Ponto, para apreciação de sua obra de arte no campo de São Bento. O vereador Anderson Pipico corroborou com as manifestações de seus colegas do poder a fala do vereador Paulo Eduardo, que poderão levar a sérias consequências quando o vereador associava colegas em questões ilícitas, depois o vereador Paulo Eduardo Gomes não poderia proferir determinadas palavras para dar a entender. O vereador professor Túlio sublinhou concernente às acusações um evento da pré-candidata a deputada federal Thalíria Petroni, de que havia militância paga, que tinha uma pré-candidata mulher eleita em Niterói. Ainda notabilizava que não tinha militância paga nos eventos do seu partido. Terminando a sua participação, aventou críticas a esse modelo de governo, que vinha acontecendo e não aguentavam mais.
O senhor presidente encerrou a presente reunião às 18 horas, marcando para o próximo dia 10 de julho, ocorrente à hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada essa ata por Maria Ivone, redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente da mesa. Senhor presidente, lhe dá a ata. Registramento do vereador Binho e do professor Túlio. Aqui. Vereador Renato e o vereador Douglas estavam aqui, mas deixa eles retornarem à casa. Eu Automaticamente. ratifico a presença dos dois. Pedi ao vereador Emanuel para ler pausadamente, conforme o vereador Paulo Eduardo pediu, a pauta de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria de Diretores, Comissões Permanentes. Pauta do dia 10 de junho de 2024, resultado sujeito a alteração até encerramento da sessão. Projeto Lei 159/2024 substitui a obrigatoriedade da implantação de adesivo para apontar a localização dos pontos cegos nos veículos de transporte público aos ciclistas, motoristas, pedestres do município de Niterói. Autor, vereador Beto da Pipa. Projeto Lei 160/2024 dispõe sobre a notificação da Secretaria Municipal de Saúde sobre o procedimento de aborto realizado no município de Niterói. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto Lei 161/2024 dispõe sobre a proibição e vinculação de músicas que desvalorizem, incentivem a violência e ou exponham as mulheres, façam apologia às drogas ilícitas ou crimes nas escolas e creches municipais de Niterói e das outras providências. Autor, vereador Douglas Gomes. Projeto de Resolução 07/2024 institui o certificado de reconhecimento esportivo das outras providências. Autor, vereador Casotto. Indicação 3204, sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, que providencie instalação de placa de nome na rua. Esquina da rua Porto Ico. Autor, vereador Emanuel Rocha. Indicação 3206, sugere ao Poder Executivo que realizado serviço de troca tampa de bueiro localizada na estrada Washington Luiz. Autor, vereador Binho Guimarães. Indicação 3214, sugere ao Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, que seja solicitado serviço de troca de refletor na rua Conde Pereira Carneiro, 90, bairro Ponta Real. Autor, vereador Adriano Boinha. Indicação 3218, sugere ao Poder Executivo Municipal providência junto ao órgão competente, limpeza em Corre Travessa Matos Coutinho, Santa Rosa. Autor, vereador Anderson Pipico. Indicação 3231, sugere ao Poder Executivo Municipal que seja realizado serviço de reparo, boca de lodo, esgoto localizado no rodovia da Rosa. Autor, vereador Binho Guimarães. Indicação 3234, sugere ao Poder Executivo a realização de serviço de limpeza do esgoto no início da higiene do mato. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 3240, sugere ao Poder Executivo Municipal da Providência junto ao órgão competente, estudo de urbanizar e revitalizar a colocação de grama sintética, campo de instalação, vestiário, campo da Travessa Bertina, Faria e Titioca. Autor, vereador Beto da Pipa. Indicação 3243, sugere ao Poder Executivo que providencie junto com o meio do órgão competente serviço de recapeamento do asfalto toda a extensão da Laurentino Alves Pereira, Monã Pequeno. Autor, vereador Folha. Senhor presidente, expediente para votação. Moção de Boinha, vereador Boinha 1733 a 17, 41, 42, 43, 44, todas de autoria do vereador Boinha. Moção 1745 a 1746, todas de autoria do vereador Bing. Mas, senhor presidente, expediente para votação. Moção para votação. Registrar a presença do vereador Daniel, do vereador Douglas e do vereador Cariello. Vossa Excelência é mais bonito do que ele. Tem não. Os votos contrários do vereador Túlio às moções do vereador Douglas Gomes. Teve alguma moção? Não teve moção nenhuma do Douglas Gomes. Deixa eu ver se tem qual. Túlio, está votando contra, não tem nem moção, Túlio. Não há moção. Calma. Mas eu vou registrar, eu vou pedir que antes disso... Não, foi só leitura, vereador. Professor Túlio, Vossa Excelência, eu sei do Fluminense não está ganhando ninguém, mas... Vereador, maior implicância contigo, ó, pessoal. Quantos vereadores nós temos na casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem quórum. Vou dar a palavra ao vereador Daniel Marques. Vereador Daniel, Vossa Excelência pediu que usasse um pequeno expediente
Vou fazer uma inversão de pauta, daria a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente. Senhor presidente, eu Pois não, vereador. queria começar aqui fazendo uma breve fala. Hoje eu estava indo para outras agendas e acabei tendo que parar a minha rotina, vereadores, porque está acontecendo um tiroteio lá no Caniçal desde ontem, né? Está confuso lá a situação, nessa guerrilha que a gente vive aí por conta do tráfico de drogas. E para Vossa Excelência saber, e para que as pessoas entendam qual é o tamanho disso, né? No meio desse tiroteio, para além de tudo que aconteceu, parece que uma pessoa morreu lá ontem. Hoje, um cachorro foi baleado. E aí, no meio dessa confusão, o telefone que toca é o nosso telefone, obviamente, é um cachorro. Como a prefeitura, infelizmente, não tem primeiro atendimento, não tem hospital público veterinário, não tem atendimento gratuito, não tem casa de passagem, não tem convênio com clínica particular. Quem acaba fazendo, às vezes, do poder público é o nosso mandato. E aí, prontamente, a gente se dirigiu ao local, preocupados com o que acontecia lá, e, de fato, o cachorro foi baleado, se escondeu, a gente conseguiu resgatar esse animal, levamos para o veterinário particular, fez o raio-x, constatou que a bala está alojada na pata dele lá, uma lesão horrível, né? E assim, presidente, é impressionante como faz mal essa guerrilha, né? Em Niterói, a gente ter um problema de tiroteio no Caniçal é algo que tem que chamar a atenção, é algo que a gente precisa olhar com muita atenção, né? Região oceânica, um local que a gente não tem, né? Em tese, bem, há pouco tempo atrás a gente não tinha esse tipo de problema lá, isso começou a aparecer, e eu não estou aqui para dizer qual é a razão, a gente viu isso está acontecendo em Angra dos Reis, cidade da minha família inteira, terra que eu nasci, não tinha nada disso há 15 anos atrás. Você vai a cachoeira em Angra, você tem que pedir autorização para o tráfico, então, mas é muito triste. Eu queria aqui primeiro, nesse primeiro momento de fala, relatar que isso é tão bizarro, que morreu uma pessoa, um cachorro foi baleado, as pessoas não estão passando lá, rua fechada, uma grande confusão, e não dá para a gente que é niteroense tolerar que isso se espalhe dessa maneira. É preciso que a gente mantenha aqui o repúdio, que a gente cobre das forças de segurança, todas elas, desde a inteligência, a repressão, passando por uma punição severa e uma investigação rápida, porque não dá para a gente perder também a região oceânica e todas as comunidades de lá. E, senhor presidente, uma coisa que passou na semana passada, vereador Paulo Eduardo, e passou meio batido, foi a morte de um morador de Niterói, de moto, que se enforcou num desses fios pendurados e morreu. Isso aconteceu aqui em Niterói. Às vezes a gente olha, né, o fio pendurado é feio, ele é, obviamente, consequência de uma falta de controle urbano absurda, porque a gente vê manhã, tarde e noite um monte de gente cortando fio, vereador Renato. Corta fio na Zona Norte, corta fio na Zona Sul, não tem mais horário, vereador Manuel. Esses furtos estão acontecendo. Eu tenho falado, assim, semanalmente sobre esse descontrole urbano que Niterói vive. São pessoas que estão vivendo de revirar lixo, de cortar fio. O impacto para a sociedade é enorme. São famílias que trabalham de suas casas e aí a internet cai. É o mercado, é o comércio, é o serviço que perde a sua internet, deixa de trabalhar naquele dia. E a gente precisa modular as forças de segurança para dar uma resposta a isso, gente. Não dá para a gente entender que o furto vai ser sempre uma coisa menor, não está naquela planilha do ISP, né? E aí não tem problema. Tem problema. O problema é corriqueiro, é no dia a dia dos trabalhadores, da população de Niterói. E o problema é tão grave que não é só o fio solto, feio, pendurado. A gente tem uma funcionária dessa casa que tropeçou, dona Maria Ivone, redatora-chefe, nesses fios soltos de Santa Rosa, e machucou o rosto inteiro.
A gente foi testemunha, a gente viu isso aqui. E na semana passada, ao que tudo indica, esse enforcamento de moto, vereador Renato, foi através de um fio desse pendurado, em que o rapaz voltava de um aniversário do seu melhor amigo e perdeu sua vida enforcado. Isso é grave. Niterói é a cidade que uma pessoa de moto perdeu a vida numa dessas enchentes, sugado por uma boca de lobo, por um bueiro. A gente tem a capacidade de esquecer coisas que essas famílias não esquecem. Exatamente. Então, e é um momento de reflexão, né? Eu que moro em Santa Rosa, não sei se Vossas Excelências, mas eu tenho visto isso em muitos bairros. Tem muita a galera bota o lixo para fora 6h30, 7 horas da noite, 19 horas. 19h01, todos os lixos estão rasgados, as pessoas estão vivendo de lixo, e isso é gravíssimo. E eu não estou aqui para ficar ponderando o que é pior, o que não é, Paulo. Tudo isso é horrível, a gente precisa acolher essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é a cidade que vive, segundo os jornais dessa semana, uma infestação de rato. E, é claro, comida exposta é prato cheio para esses bichos. E aí a gente vê casos de leptospirose crescendo em Niterói, que é uma doença transmitida pelos ratos. A gente tem muito problema de controle urbano. Eu tive há pouco tempo agora na orla de Jurujuba, e a gente viu uma montoeira de lixo lá, a gente postou sobre isso. É carcaça de barco abandonado, carcaça de barco na beira-mar, prego, farpa, seringa, pino de cocaína. A gente tem vivido em Niterói, de maneira geral, um problema de controle urbano, que passa pela guarda, óbvio, passa pela polícia militar, sim, pela polícia civil. Afinal, quantas vezes eu falo aqui que se estão furtando hidrômetro, estão levando para algum lugar. Se estão furtando portão de escola, ferro, alguém está receptando, está comprando. Mas é óbvio que não é só força de segurança. E aí eu não vou aqui me alongar, presidente, porque Vossas Excelências sabem, a gente fez um relatório, o vereador Paulo Eduardo recebeu como presidente da comissão que acompanha a população de rua, fiscalizou comigo praticamente todos os abrigos, CREAS, CRAS, Centropop. A gente precisa cuidar dessas pessoas e a gente não pode deixar que a cidade descambe para o caos. É moto barulhenta, é moto em cima de calçada, não tem câmera funcionando, falta até hoje a licitação da rede do CISP. Está difícil, presidente. E eu queria só aqui, em homenagem à família lá que teve o rapaz morto nesse acidente que poderia ter sido evitado. E, na minha humilde opinião, alguém vai ser processado por isso e alguém vai ser condenado por isso. Está na hora da gente passar, e aí a prefeitura precisa cumprir o seu papel de passar o pente fino nesses postes. A prefeitura precisa cumprir o seu papel, chamar a concessionária para essa resenha e resolver esse problema. E para concluir, e eu vou falar de algo que muitos não concordam para dar uma parte ao vereador Renato. Eu acho que a Guarda Civil Municipal, ela pode, junto com o 12º Batalhão, montar uma escala para funcionar de madrugada. Cara, vai pagar o dobro, vereador Douglas? Pague o dobro no RAS, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que receber o dobro, o triplo, não importa, porque ninguém quer trabalhar de madrugada, é fato, mas essa escala precisa acontecer. E aí, presidente, a gente vai entrar no último e mais polêmico ponto. O guarda vai fazer isso na mão? Vai fazer isso sem o taser? Vai fazer isso com qual apetrecho? A gente vai conseguir contar com o 12º Batalhão, porque à noite tem pouquíssimas viaturas nas ruas. E o segurança presente tem horário fixo, definido por decreto e regulamentação. Então, Daniel, você está dizendo que o que vai resolver esse problema é só a presença das forças de segurança? Não. Mas enquanto a prefeitura deve cumprir o seu papel na assistência, na saúde mental, as forças de segurança precisam estar presentes para ajudar a coibir todo esse tipo de crime, inclusive os crimes de menor potencial, ou um crime como furto, que tem pena mínima de 1, pena máxima de 4 anos, e o cara tem 10, 20, 30 passagens pela polícia e continua atrapalhando a vida de todo mundo. Concedeu a parte ao vereador Renato Cariello. Primeiro, é uma missão desafiadora a parte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem uma oratória impecável, né? Vou botar lá na minha... Mas
Inicialmente, vereador, ratificar a fala de Vossa Excelência quando nós perdemos recentemente um jovem niteroense, enforcado por um fio. Recentemente isso aconteceu também lá na Avenida Professor João Brasil, e eu tive aquele momento eu passava ali pela rua e uma menina passeava de moto, também foi atingida por um fio. E gostaria de destacar um excelente trabalho desenvolvido aí por policiais do 12º Batalhão, que prenderam um cracudo praticando furto no fio de parte aérea em nossa cidade. Vou mostrar para vocês rapidamente a ação de policiais militares do 12º Batalhão que lograram êxito em prender em flagrante um elemento em cima de uma fiação aérea. Olha a criança, gente, parecia um balão, um OVNI, mas aquilo ali é um usuário de drogas, dependente químico, que na madrugada pratica lá a criança pulando, ó. Aí o polícia, né, caiu nos braços do polícia, ó. É isso, vereador. A gente vem sempre lutando, né, com ações integradas, e eu tenho que destacar aqui, vereador Binho, um excelente trabalho desenvolvido por funcionários da Secretaria de Conservação, que implantaram na cidade uma operação denominada Fio Zero. Todas essas fiações aéreas aí de telefonia, operadora de telefonia que já estão em falência judicial, estão sendo retirados. Isso acaba, vereador, inibindo ações de marginais como estes aqui apresentados recentemente, evitam esse tipo de delito, né? Acidente, né? A gente acorda em nossas casas, está o fio lá caído no chão. Então a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido. É óbvio, vereador Daniel Marques, que a gente não consegue fazer essas ações, realizar essas ações com a velocidade e prestezas que nós desejamos, né? Mas eu vejo hoje um sinal positivo no sentido de reordenar essa fiação, né? Porque é um conjunto de fios que não tem sentido estar mais ali, e a gente tem que fazer valer a lei de fios, que me parece que está sendo judicializada, né? Então, assim, a gente vem fazendo um esforço, o município vem fazendo um esforço na tentativa de reordenar esses espaços. Acho muito importante, vereador Daniel, o fortalecimento das instituições de assistência social, da própria pasta da saúde, da nossa segurança pública, no sentido de reordenar todo esse espaço urbano. Ontem eu saí aqui, vereador Daniel, na ruazinha do lado da prefeitura, onde tem o nosso CRAS, né, o Centro Pop. É um bando de cracudo ali, meu irmão, que não dá nem para passar, rapaz. A coisa é surreal. É vergonhoso, cara. Mas a gente tem que lutar e acreditar que o fortalecimento dessas instituições vai fazer com que a gente adote uma política de cuidar, né, de recambiar essas pessoas para as suas cidades. Importante, porque essas pessoas já não têm nem mais capacidade de entender aquilo que eles estão praticando. E o que a gente vê é isso daí, ó. Cracudo morrendo no Rio, aconteceu na semana passada. O cracudo morto, eletrocutado. E a cidade de Niterói não pode permitir isso. Nós temos uma cidade, uma das maiores rendas per capita do Estado, e a gente tem que fazer com que essas instituições sejam fortalecidas, que essas ações sejam executadas e que a gente possa reordenar todo o espaço urbano. Parabéns, Vossa Excelência, por trazer essa discussão aqui à baila, é muito importante. E também deixar de saudar os policiais militares responsáveis pela essa prisão e também fazer um breve elogio à Secretaria de Conservação, na pessoa do Danilo, do senhor Idelbrand, que vem fazendo um excelente trabalho na cidade. Um pouco, não tão veloz como a gente deseja, mas pelo menos agora está sendo feito.
justificar aqui a ausência do vereador Folha, que está em agenda externa. Registrado pelo vereador E Pipico. depois eu queria perguntar aos colegas da base se o Fio Zero, a gente tem algum contato que possa compartilhar com a população, porque, assim, eu gosto de ser muito justo, mas eu nunca vi o Fio Zero, pelo menos por onde eu passo. É importante que a gente dê esse contato para o povo chamar, né? Igual tem para a população de rua, que tem agora dia e noite, e a gente elogia por isso. Uma parte ao vereador Binho. Vereador Daniel, obrigado. Mostrar aqui, ó, ao vereador Cariello, mostrando aqui uma operação Fio Zero da Secretaria de Conservação. Mostra aqui a quantidade considerável de fios retirados pela Secretaria de Conservação, vereador Daniel. E é bom mesmo que a gente tenha esse serviço bastante publicizado e disponível para a população. O vereador Renato Cariello provocou a Seconser, fez uma grande operação lá na Engenhoca, né, de retirada de fios inutilizados. Nosso mandato também acompanhou e provocou a Seconser a realizar, vereador Daniel, uma operação de limpeza de fios na rua Paulo Gustavo, na Tavares de Macedo, Gavião Peixoto e as perpendiculares. Ali na Otávio Carneiro o serviço já foi concluído. Isso é bom em vários aspectos. Semana passada nós tivemos esse debate aqui na Câmara sobre esse tema. E o fato é que a Lei de Fios de 2014, ela está judicializada apenas por uma questão. Porque ela previa, né, que a concessionária de distribuição de energia elétrica enterrasse a fiação, né, da rede de energia elétrica. E apenas por esse motivo. Então, O resto está valendo. não, pelo contrário, o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da lei. Então, tudo aquilo, né, que deveria estar vigente, como a questão da telefonia, não está vigente. Nós apresentamos um projeto de lei aqui na Câmara para dar solução a isso, tirando essa questão da rede de energia elétrica e fazendo a lei valer nos outros efeitos. Eu acho que esse debate, Renato, a gente tem que dar intensidade a esse debate aqui na Câmara. Sua fala foi muito assertiva, porque nas conversas que todos nós fazemos com a população, nós percebemos, né, que há uma insatisfação grande das pessoas com essa obstrução da paisagem, né, o aspecto fica ruim. E para piorar, né, as empresas de telefonia utilizam-se da rede dos postos, da rede aérea, para fazer reservas técnicas. Então, às vezes, a gente está passando embaixo de um poste, vê lá um emaranhado de fios, porque eles se acham no direito de utilizar a rede aérea para fazer uma reserva técnica, para que, quando eventualmente, tenham que fazer uma substituição de fios, já está ali, ele não precisa trazer. Então, acho que o debate que o vereador Daniel Marques traz aqui ao plenário, ele é completamente pertinente. A Câmara de Vereadores tem condição de dar resposta a isso, afinal de contas, nós sabemos o uso da rede aérea, ele tem íntima relação com a concessão da energia elétrica, e isso é uma concessão federal, mas nós, enquanto responsáveis por zelar pela legislação municipal, nós podemos e devemos dar resposta a isso. Então, fazer coro à fala do vereador Renato Cariello, meu colega de partido, ao meu amigo vereador Daniel Marques, para a gente trabalhar aqui conjuntamente para que a cidade de Niterói se livre desse mal que deixa a nossa cidade, que é linda, às vezes um pouco prejudicada. Senhor presidente, Registrado pelo vereador Paulo Velasco. eu concluo então pedindo à nossa assessoria que já encaminhe uma indicação legislativa. Eu acho que era bom o vereador Renato e o vereador Binho assinarem comigo, porque eu tenho um pouco de medo do governo não fazer, né? Mas eu acho que com a assinatura dos colegas, o governo... Acho que Pipico poderia assinar, porque aí eu acho que o governo vai ter mais preocupação, né, em não cumprir. Peso não, Pipico. Peso é coisa do passado. Então, olha só, presidente. Professor Tacílio, doutor Sardinha, vereador Duque Estrada, Nossa Senhora Auxiliadora, Siqueira Campos, Mário Viana, Martins Torres, eu acho que ali a gente podia pedir essa operação, porque está precisando muito. Obrigado, presidente. Daria a palavra ao vereador Paulo Eduardo Gomes, que ele me solicitou aqui no início, da plenária. Presidente, eu havia pedido ao presidente para que tão logo os vereadores Binho e Pipico estivessem no plenário, me fosse dada a oportunidade de falar. Mas eu vou tocar na motivação do meu pedido, depois de fazer algumas observações
acerca do que foi dito aqui. Vereador Cal é testemunha que, num determinado momento, Renato também estava aqui, em conjunto com o Ministério Público, nós desenvolvemos uma legislação para disciplinar a instalação de antenas de telefonia celular por conta dos malefícios à saúde decorrente da ionização. Foi feito em conjunto com o Ministério Público daqui, ainda na época com Marcelo Burraten, que foi substituído depois. E aprovamos a mensagem, aprovamos a lei, foi feita em conjunto Governo Godofredo, Ministério Público e Câmara, e o que aconteceu foi que as concessionárias entraram na Justiça, arguindo a inconstitucionalidade por ser matéria federal, concessão federal, e, portanto, nós não poderíamos nos meter nisso. Em 2007, mais recentemente, em 2007, o prefeito Godofredo Pinto encaminhou a esta casa um projeto de lei, através de mensagem executiva, encaminhando o enterramento da fiação na cidade de Niterói. De maneira resumida, o prefeito Godofredo definiu que em 10 anos toda a fiação aérea da cidade deveria ser enterrada. Na ocasião, eu fiz uma única emenda, dando conta, Renato, não sei se você lembra disso, dando conta que não dá para você esperar 10 anos e verificar se foi feito ou não foi feito. A única emenda que eu fiz tinha o seguinte sentido: em 2 anos, as empresas concessionárias de concessões federais deveriam apresentar os seus projetos executivos na prefeitura, de tal modo que nós pudéssemos saber qual o planejamento que as concessionárias estariam fazendo para cumprir o desejo da legislação encaminhada pelo prefeito Godofredo Pinto. Essa foi a única emenda aprovada em plenário. E aí, Renato, isso é importante porque você, nas relações com o governo, de vez em quando acontecem determinadas coisas e depois se rompe a palavra. O governo fez uma única emenda e mandou a sua base fazer uma emenda, e tem nome e sobrenome quem mandou fazer, Fininto Branco, dizendo o seguinte: esta lei, substituiu o termo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, por esta lei entrará em vigor na data da sua regulamentação. Percebeu a diferença? A Emusa regulamentou a lei previa, se cumprida fosse, de 2007, que em 2017, portanto, há 7 anos atrás, nós deveríamos ter uma boa parte da fiação de Niterói enterrada. Então, no governo Godofredo, um assessor importante do governo Godofredo introduziu, através da base, uma alteração que dizia: essa lei entra em vigor não mais na data da sua publicação, essa lei entra em vigor na data da sua regulamentação, e ela não foi nunca regulamentada. Percebe a dificuldade? Então, isso posto, eu acho que é louvável que a secretária Deise está tentando fazer. A secretária Deise já tentou acordos com a concessionária Enel, tentou acordos com as concessionárias de serviços de telecomunicações, e essa é uma situação absolutamente difícil de ser tratada pela Seconcer. Não significa que ela não esteja se dedicando a isso. Mas por que eu pedi ao presidente Cal que, quando Pipico e Binho estivessem no plenário, ele me concedesse a fala? Eu ontem acabou a nossa sessão, eu revi a minha fala. Independentemente do que eu já falei na sessão de ontem, a minha fala, de fato,
permite a Binho e a Pipico a indignação que eles demonstraram. Porque com o uso inadequado e de expressão inadequada que eu usei no dia de ontem, dá para entender, sim, que eles foram acusados de relação promíscua com o tráfico e com milícia. A revisão que eu faço não é para impedir que Binho ou Pipico façam o que bem entenderem junto à Comissão de Ética, Justiça Formal, etc. Mas é uma questão de justiça. Não dá para eu rever, eu que tenho problemas seríssimos com eventuais erros de cada um de nós, inclusive comigo próprio, não dá para ficar quieto diante da revisão que fiz e quero, de público, pedir desculpa pela interpretação que tanto Binho quanto Pipico deram à minha fala. Ela foi absolutamente grosseira, inadequada e permite a vocês a reação que vocês tiveram. Isso posto, eu queria, para encerrar a minha intervenção, dizer o seguinte, presidente Caiello, Renato, eu queria dizer o seguinte, nesse final de semana, as notícias de jornal, as notícias... Ô, Binho. Alô? Presidente Renato, Só um minutinho. encaminha o silêncio nas galerias para que nós possamos continuar com a nossa sessão. Alô? Ô, Binho. Alô? Atenção aí, ó. Ô, Binho, por favor. Olha só. Pessoal aí que lotam a galeria, por favor. Se posicione aí, fiquem quietinhos, por favor. Ouçam o vereador falar. Ouça o vereador falar. Por favor, hein? Senão eu vou ter que chamar a segurança. Posso começar? Posso começar? Matéria... Paulo, continua aí. Não, eu vou completar a minha Só uma intervenção. parte, presidente Caiello tomou uma postura acertada, mas eu acredito que até o pessoal que está falando nem estava aqui ontem para entender a gravidade do que foi falado. Então, até para a gente ter responsabilidade de quem está no outro lado, mas também da gente aqui, eu acho que eles nem estavam aqui. Foi uma fala grave que até o próprio autor da fala está reconhecendo de forma acertada o equívoco, né, do que disse, e para que a gente consiga aí manter os trabalhos, presidente Caiello. Bom, para terminar, presidente Renato, dizer o seguinte, que a fala do vereador Douglas no dia de ontem e as iniciativas tomadas pelo presidente deram uma nova roupagem ao acesso à Câmara de Niterói. Pelo portão de estacionamento só estão entrando vereadores e as pessoas acompanhadas pelos vereadores, e foi estabelecido um controle na entrada. Independente de outras medidas que possam ser tomadas, presidente Cal, o mais rapidamente possível com aqueles que, Daniel, que já ajudou, Renato Caiello, que já ajudou levantando soluções, nós devemos aprofundar, para além das medidas que já foram hoje colocadas, aprofundar a segurança reclamada por Douglas. Eu costumo ficar aqui até tarde e já fui surpreendido no meu gabinete, em altas horas da noite, com alguém batendo na porta e querendo falar comigo. E ela entrou sem nenhum controle de quem quer que fosse. Por último, eu quero dizer o seguinte. A sociedade de Niterói tomou conhecimento, se eu não me engano, pelo jornal Em Foco e pelo G1, sobre uma agulha encontrada numa criança no hospital Getulinho. O episódio ocorreu de sábado para domingo e foi noticiado na segunda-feira no Em Foco e no G1. Se eu não me engano, inclusive, eu não vi na Rede Globo, saiu no RJ da Rede Globo. Cumprindo o meu papel
em primeiro lugar, de dever satisfação à sociedade, mas, em segundo lugar, dever uma proteção institucional que eu tenho que ter obrigatoriamente por questões éticas com trabalhadores da área de saúde. Eu fui hoje visitar a direção do Getulinho, do Hospital Getúlio Vargas Filho. Tive um encontro com a chefia de enfermagem e com a administração. Tomei conhecimento de todos os procedimentos que estão sendo adotados, do ponto de vista ético, do ponto de vista de segurança do trabalho, e a direção me afirmou que no final dessa semana fui acompanhado, porque eu sempre aviso que vou, estava lá representante da Secretaria de Saúde, e a Fernanda, que é assessora de comunicação social, e o Eduardo, que é o chefe de gabinete da secretária Ana Maria Schneider, acompanhando a reunião, e me foi informado que no final dessa semana nós teremos o resultado de todas as investigações que estão sendo feitas no âmbito, e eu me comprometi em recebendo, numa nova reunião com eles, tornar público à sociedade. O mesmo G1, que algum tempo atrás elogiou a qualidade dos serviços prestados pelo Getulinho, ao fazer essa matéria, levanta uma suspeição. Há 4 anos ocorreu um episódio de uma criança queimada por água quente. 4 anos atrás. E algo que gerou processo, etc. 4 anos depois, aconteceu esse episódio que está sendo investigado. Então, o Getulinho, em defesa dos trabalhadores do Getulinho, em defesa da qualidade dos serviços prestados por aqueles trabalhadores, eu faço esse pronunciamento e assumindo o compromisso que assumiu com a própria direção, de recebendo esses estudos, tornar público e interagir junto à imprensa para que a verdade sobre o ocorrido, as razões que levaram o profissional a ter esse deslize, o fato aconteceu, por que aconteceu, a jornada de trabalho estava excessiva, a pessoa estava sob estresse quando isso ocorreu, tinha muita gente sendo atendida no Getulinho. Esses são todos os aspectos que nos obrigam a analisar por que esse episódio, e não acontece um episódio dessa natureza, há 4 anos atrás foi o último, por que ele aconteceu dessa vez. Então, eu queria fazer esse registro como solidariedade, não só à família, que se assustou em chegar em casa e ver uma agulha no seu filho, uma criança de 5 anos, mas também solidariedade aos trabalhadores do Getulinho por esse episódio lamentável que criou constrangimento a todos. Obrigado, presidente. Só para conhecimento e domínio de todos, vou fazer, antes da sua fala, presidente, o vereador, suscitar um dispositivo do nosso regimento interno, que isso sirva não só para todos nós, 21 vereadores, como também as pessoas que lotam essa galeria. Artigo 156. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias ou solene, assegurando acesso ao público em geral. Parágrafo 1º. Para assegurar a publicidade, as sessões da Câmara publicar-se-á mensalmente uma relação de todas as proposições em condições de apreciação no prazo de 30 dias. Assim que for criado, o Diário Oficial do Município será fixada diariamente na entrada do plenário a ordem do dia com antecedência de 24 horas. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservada ao público, desde que apresente-se convenientemente trajado, não porte arma, conserve-se em silêncio durante os trabalhos e atenda à determinação do presidente. Parágrafo 3º. O presidente determinará a retirada do assistente que se conduza de forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto sempre que julgar necessário. Então, gente, eu preciso que os vereadores, durante as sessões, se posicionem de forma respeitosa,
entre seus pares, que as pessoas que lotam essa galeria possam também tratar os vereadores e até mesmo vocês com urbanidade e respeito, e a gente fazer com que esse parlamento seja um exemplo de discussões e debates para alavancar o progresso da nossa cidade. Com a palavra, projeto de lei 101/2024. Vereador, Por não. eu tenho só pela ordem, uma dúvida mesmo do que Vossa Excelência acabou de ler. Quando se trata de mandato coletivo, por exemplo, nós temos em várias casas legislativas do Brasil mandatos coletivos. Não estou dizendo que é o caso aqui da casa, não, porque não é o caso do meu, porque eu concorri chapa única como cabeça de chapa, só fui eu que concorri. Mas, por exemplo, nas próximas legislaturas existem já alguns mandatos coletivos que estão se formando no município. Então, eu acho... Não é só um, não. Tem outros também. Talvez... Não, é um registrado, mas em cartório, na Justiça Eleitoral também, eles consideram o mandato coletivo como todos vereadores. Na Justiça, aí Vossa Excelência depois pode ver, porque eu tenho, inclusive, existe um cabeça de chapa, mas todos têm semelhanças dentro de um mandato coletivo, inclusive hoje reconhecido pela Justiça Eleitoral. Estou trazendo esse questionamento, não é nisso aqui hoje que nós vivemos não, tá? Só para a gente pensar futuramente, caso haja nessa casa um mandato coletivo, para a gente poder, porque nesse regimento não se encaixa a atualidade de legislação eleitoral de mandatos coletivos. Nada sobre agora, tá? Estou falando de questões que possam acontecer futuramente. Futuramente a gente pode criar um grupo de estudos e fazer com que a gente muda o regimento interno. Acho que seria importante também. Outra coisa muito importante que a gente... Hoje eu conversei com o presidente Cal e a gente está buscando um apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através do Programa Estadual de Integração na Segurança, para que a gente possa policiar toda a área da nossa Câmara. Então, em breve, vocês terão notícias com relação a um aquartelamento aqui na área do protocolo, na parte direita, um alojamento destinado para os nossos guardas civis municipais e também para os nossos policiais militares. Vereador, mais uma questão de ordem, me desculpa, porque eu tenho dúvidas mesmo, eu preciso tirar minhas dúvidas. Por exemplo, eu tenho uma escolta da Polícia Militar e na Casa Legislativa não podem entrar os policiais fardados e com arma. Minha escolta é fardada, é 24 horas fardada e anda armada. Isso significa que se a gente tiver um posto aqui dentro da Casa Legislativa, vai mudar então o regulamento, a minha escolta vai poder andar e transitar comigo dentro da Câmara? Porque a gente está fazendo esse debate de segurança agora, que o vereador Douglas vem tensionando, mas eu faço esse debate há 4 anos nessa casa, porque vai fazer 4 anos que eu tenho uma decisão judicial de escolta, vai fazer 4 anos que eu tenho uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de Segurança, 4 processos de investigação e mais de 100 ameaças de morte. Mas que bom que agora um homem falando que a casa está podendo atender os pedidos, né? Porque uma mulher falando e nada é a mesma coisa. Mas, enfim, eu queria só saber que se com esse protocolo a gente vai poder, se eu vou poder transitar, já que vai ter um posto da PM. Isso é só para ver se eu entendi. Vai ter um posto da PM aqui dentro? Vai ter, sim. Então eu vou poder transitar Vereadora, com a minha escolta. Policial em serviço, ele pode portar arma de fogo na Câmara, sim. Ah, então a minha Sempre pôde. Então a minha escolta pode. A vedação é aqui dentro. A vedação é aqui dentro. Mas toda a Câmara Municipal não tem nenhuma norma proibitiva. Operador de quanto a segurança isso, tá? pública.
Porque no regimento... Vereadora, tanto que o transporte de valores que é realizado aqui na Câmara, É um exemplo. eles entram armados. Então, mas eles não são... Não, tem livre acesso. Não, tem livre acesso. Tem porque livre acesso. O que se entende do regimento é que não pode andar armado dentro da Câmara Municipal. Sessão, tá? Só que na sessão. Não é só Não, no estou vendo plenário. aqui o regimento, ó. Estou fazendo a pesquisa, tá? Mas Não é só... pode sim. Enfim. É porque é isso que eu tinha entendido, inclusive, não. eu fiz reuniões com outros órgãos e o que se entende do regimento é que não pode andar armado dentro da Câmara. Policial Mas se agora em pode... serviço, sim. Matéria sobre a mesa. Projeto de lei 101/2024. Assunto: direito da pessoa com deficiência. Autor: vereador Douglas de Souza Gomes. Ementa: classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, estabelece medidas para sua inclusão e proteção no âmbito do município de Niterói. Para discutir o autor do projeto. Presidente, obrigado. Eu queria aqui fazer um agradecimento à Comissão da Pessoa com Deficiência, que deu parecer favorável. Agradecimento também ao líder do governo pelo diálogo positivo em prol dessa matéria. Vale lembrar que é uma matéria muito cara, né? Eu tenho uma pessoa em casa, né? A minha irmã, Udmila, ela é monocular, né? Sofre desde os 3 anos de idade com essa deficiência, vereador Pico. E há poucos anos, nós, através de uma lei federal, foi equiparado no Congresso Federal a visão monocular como, de fato, uma pessoa com deficiência. Então, eu apresentei esse projeto aqui na Câmara para que as pessoas com deficiência, com pessoas monoculares, possam ter a mesma equiparação aqui no nosso município e que a gente consiga votar e aprovar essa matéria para que tão logo vire lei aqui na casa. Obrigado. Continue a discussão. Essa é a primeira discussão? Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir. Pois não. Pois não, vereador. Eu peço a sua ajuda, vereador Paulo, até para que a gente pressione também, presidente, a mesa. A gente já discutiu várias vezes sobre isso. Matéria como essa, de fato, tem que ser um envio automático, né? Não precisar, o parlamentar precisar pedir. O vereador Túlio, eu lembro que na época ele pediu acertadamente para a comissão da pessoa com deficiência, mas eu peço o apoio do vereador Paulo para que a gente consiga aprovar em segunda discussão. Um presidente de comissão que reiteradas vezes tem reclamado o cumprimento do regimento e no encaminhamento é o vereador Fabiano. Nós não deixamos absolutamente nada que diga respeito à finança ser votado sem que você analise, mesmo que a análise seja mais simples possível. Tá? Então é evidente que, sob o ponto de vista do conteúdo, não tem como ser contrário ao projeto de lei colocado para apreciação da Câmara pelo vereador Douglas. O que eu poderia, se chegasse no nosso gabinete, fazer é verificar eventual colocação, que não deu tempo para ver agora, Douglas, vai no conteúdo, de eventual criação de ônus para o Poder Executivo. Isso é que normalmente faz com que integralmente ou parcialmente o Executivo venha vetar matérias. Sim, de forma errada. Mas eu queria dizer o seguinte, tem parecer da CCJ, tem parecer da comissão presidida pelo Túlio, tem outra? Favorável. Favorável, mas não tem da Comissão de Saúde. Isso é tipicamente um assunto para ser tratado pela Comissão de Saúde. Tá? Então, sem prejuízo da análise
da análise detalhada se eventualmente foi criado algum ônus ou algum... e aí caracterizaria, Douglas, eventual vício de iniciativa pontual. Independentemente disso, eu dou parecer... vou perguntar ao vereador favorável. Obrigado. Quem mais está aqui da Comissão de Saúde? O Rodrigo não está. Pipico, favorável. Então, vamos exarar parecer verbal favorável ao projeto de lei do vereador Douglas. Colocarei em votação a matéria em segunda situação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, justificativa do voto. Vereador Douglas. Eu agradeço os parlamentares que votaram favorável a essa matéria. Como eu disse, é algo que eu conheço há bastante tempo e também uma demanda que eu recebi de alguns moradores da cidade de Niterói que têm essa deficiência, visão monocular, porém, de regra, não estavam sendo equiparada e não estavam sendo reconhecidos como pessoa com deficiência e talvez até tendo alguns empecilhos apresentados em vias legais. Então, agradeço mais uma vez à Casa por ter aprovado essa matéria. Também peço ao prefeito que sancione o mais rápido possível. Obrigado. Projeto Legislativo 173 do vereador Binho, concede cidadã benemérita à mestre de Educação Ana Lídia Colares. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Projeto Legislativo 95 do vereador Binho, concede cidadão niteroense ao senhor Chico D'Angelo. Em votação. Vereadores que aprovam, com voto contrário do vereador Douglas Gomes. Para discutir, presidente. Para discutir o vereador Andrigo. Não, eu só queria parabenizar o vereador Binho pela atitude do título, ao Chico. Chico, que é um grande político que representa e representou a nossa cidade em Brasília, hoje ocupa lá a função no Ministério da Saúde e continua representando o nosso município aqui em Niterói. Parabenizar o vereador Binho por esse título, merecido ao nosso eterno deputado Chico D'Angelo. Parabéns, Binho. Pode discutir, presidente. Eu quero me somar ao vereador Andrigo. Eu fico muito feliz com a propositura e com a aprovação aqui por essa casa, por esse título. Eu que conheci o médico Chico D'Angelo há mais de 25 anos atrás, tive o prazer de trabalhar com ele no antigo orçamento participativo, Andrigo, quando o Godofredo foi coordenador do orçamento participativo, ainda no mandato do Jorge, de 96 a 2000. Tive a oportunidade de fazer campanha para o Chico D'Angelo, para deputado federal, em várias vezes. Tive a minha primeira carteirinha de conselheiro de saúde em 2003, assinado por ele quando ele era secretário de saúde. Tenho muita consideração pelo Chico, então o vereador Binho está de parabéns por essa iniciativa. O Chico é uma figura importante hoje já para a nossa cidade, tem muito serviço prestado para a nossa cidade e acho que é nada mais do que justo que a gente pudesse, a Câmara de Vereadores, a partir do mandato do vereador Binho, fizesse essa homenagem ao ex-deputado, ex-secretário de Saúde e meu amigo pessoal Chico D'Angelo. Parabéns, vereador Binho. Presidente, quero agradecer aos colegas pela aprovação da matéria e dizer aqui que Chico nasceu em Campos, Ele tem um histórico longo de contribuições à nossa cidade, médico, clínico, com consultório na cidade, foi secretário de saúde, foi eleito deputado federal, depois voltou a ser secretário de saúde, foi determinante na reabertura da emergência do Getulinho, nesse hospital pediátrico tão relevante para a nossa cidade e para as cidades do entorno também. E desempenhou o mandato de deputado federal por 4 mandatos, por 4 legislaturas, de forma brilhante, tendo sido aí um grande recordista de transferência de recursos federais para a cidade de Niterói. E tem agora dedicado a sua contribuição, seu amor ao serviço público, lá no Ministério da Saúde, na assessoria parlamentar da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Então, eu estou muito feliz com a aprovação desse título de cidadão niteroense para o Chico, que, além de tudo, é um grande amigo que nós temos
Então, acho que essa é uma homenagem justa, né, que essa Câmara de Vereadores faz a ele. Então, agradeço aí as falas do vereador Andrigo, do vereador Pipico, e convidá-los aí no momento oportuno para a gente fazer a entrega do diploma. Obrigado, presidente. Projeto de Lei 148, do vereador Andrigo de Carvalho, institui no município de Niterói o Dia da Cultura Coreana. Parecer da CCJ. Em primeira discussão. Paulo, é de Niterói, né? Qual a Coreia? Eu acho que é do Sul, né? Claro que é do Sul. É do Sul, é claro, ele sabe que é do Sul. Em discussão. Para discutir. Presidente, para discutir. Rapidamente, só justificativa, dizer que o dia 15 de agosto foi escolhido estrategicamente, pois se trata de uma das datas mais importantes da história da República da Coreia. Esse dia é conhecido como Dia da Libertação. Eu gostaria, presidente, de parabenizar a nossa querida jornalista Ana Cláudia Guimarães, que fez uma exposição que ainda acontece no museu aqui em Niterói, no MAC. Parabenizar a Ana Cláudia. Ana Cláudia, parabéns pela essa exposição. Primeira grande exposição mostrando a cultura da Coreia do Sul. É um trabalho muito vocacionado da sua parte, dedicado, e que deu super certo e que está estourando, né, o número de pessoas que estão indo visitar essa exposição. Parabéns, Ana Cláudia, pelo esse grande evento que está ocorrendo na nossa cidade, essa exposição, né, da cultura coreana. Ok, vereador. É porque Pipico tem que pedir. Pipico, é meu. Pipico. Vereador Pipico, com a palavra. Vossa Excelência, eu queria aproveitar a oportunidade, diante da exposição do vereador Andrigo, pedir dispensa de interstício para a gente votar em segunda. E quero dar o parecer verbal favorável pela Secretaria de Cultura, pela Comissão de Cultura. Ok, indago o plenário pedido do vereador Pipico. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em segunda discussão, projeto de lei 148 do vereador Andrigo, institui no município de Niterói o Dia da Cultura Coreana. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto legislativo 165 da vereadora Beni Brioli, concede medalha João Batista Petersen ao Dr. Paulo Henrique Lima, por seu trabalho na Procuradoria da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer eleição também da vereadora Beni. Concede medalha Marielle Franco à doutora Mônica Alexandre, por seu trabalho como secretária adjunta da OAB do Rio de Janeiro. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto legislativo vereador Douglas, concede cidadão de interesse ao artista Rei Bianchi. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Presidente, bancada do PSOL, evidentemente, vota contra. Com o voto contrário do vereador. Contra. Bancada do PSOL, 3 vereadores. Presidente, perdão, também bota meu voto contrário à medalha anterior que foi aprovada. Obrigado. Taquigrafia, já foi votado, mas eu vou pedir que... Só um minutinho. Peço que registre em ata, sem explodir o coração. Só peço que registre registrarei em ata o pedido do vereador Douglas Gomes. Calma, quase entrando em férias, não adianta ficar estressado. Pode registrar, por favor. Tá bom, meu amigo. Obrigado. Então, só um minutinho, por gentileza. Em votação, o título do vereador Douglas com voto contrário do PSOL. Aprovado. Decreto legislativo 99, também do vereador Douglas, concede título de cidadão niteroense ao deputado estadual Douglas Ruas. Em votação. Presidente, registrar voto contrário da bancada do PSOL. Então, em votação, registrar voto contrário do Senhor presidente, eu quero discutir. Pois não. Porque acho que independente de viés partidário, assim, eu tive na Secretaria de Estado das cidades, né? E aquilo é um canhão mesmo. Eu nunca vi uma secretaria com um painel que eu vi lá. As obras licitadas, elas estão em tempo real. Olha que bacana.
O cara tem um gráfico de todas as obras, Guapimirim, Angra dos Reis, a Ponte de Macaé, o Parque RJ de São Gonçalo, onde você imaginar tem obra da Secretaria de Estado das cidades. E eu fui conhecer, fazer um tour lá, com o deputado, então secretário. O marco da licitação começa e aí ele tem o gráfico, que é planejado no processo administrativo, olha que bacana, e como que a obra vai executando. Saiu do gráfico, o cara pega o telefone, chama uma reunião, senta, organiza a obra, cobra da empresa, os fiscais do contrato aparecem. Eu vi isso acontecer lá, eu estava lá numa reunião ao lado, ele falou, vereador, me dá licença, porque eu vou aqui ao lado, puxar a orelha dos fiscais do contrato, entender por que essa obra não está caminhando a contento. E assim, está entregando muita coisa. Eu sou um cara chato, né? Então eu faço questão de dar uma olhadinha em tudo nesses contratos de licitação para não elogiar coisa errada, até cuidado com o valor de obra. E assim, os melhores modelos de licitação o governo do Estado está usando, e eu posso dizer isso publicamente, e ele está de forma, enquanto secretaria, o órgão, revolucionando muito a cidade aqui do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, é uma pena que a Prefeitura de Niterói praticamente não pediu nada, nem no PAC e nem do governo do Estado. Eu estou estudando essas listas profundamente. Eu acho que esse Niterói é muito rico, Túlio, Paulo, Douglas, mas se conseguisse esse tipo de recurso, economizaria para outras coisas aqui na nossa cidade, né? E eu vi muito pouco pedido da Prefeitura, seja na habitação, seja na saúde, seja no Estado, e nessa secretaria específica que foi criada para dar apoio aos municípios. O PAC, então, acho que Niterói meio que esqueceu, tem a reforma de uma escola, uma coisinha ou outra lá. Então, eu queria registrar o meu voto a favor. É a medalha, Douglas, ou é título de cidadão, Douglas? É medalha ou é título? É título. Título de cidadão? Eu queria registrar o meu voto a favor aqui nessa discussão, dizendo que independente, e vai acontecer como já aconteceu várias vezes, assim, eu não vou cair nessa, eu acho que quem trabalha, você esquece a sigla e vota. Eu acho que tem gente que vive numa outra perspectiva que eu respeito. Eu acho ruim para a cidade, aí, não sei, vai que amanhã ou depois, vamos supor aqui que a Thalíria vira prefeito, ganha a eleição, aí a Thalíria é prefeita de Niterói, e vamos supor que ela não vai pedir nada ao governo do Estado, vai governar sozinha, não vai ter obra do governo do Estado. Será que isso vai ser bom para Niterói? Aí cabe as pessoas começarem a pensar, porque se for nesse modus operandi, a coisa fica ruim. Aí toma uma decisão ruim, perde os royalties. Não vai pedir ao Douglas, à Secretaria de Estado, porque a base votou contra, o cara que está fazendo obra, a base do PSOL, né? Então, faço essa reflexão aqui com muita tranquilidade, porque fui lá, porque vi que trabalha e trabalha muito. E eu acho que é ruim o voto contrário a uma pessoa que hoje tem capacidade, faz gestão de muita coisa e entrega muita coisa para os municípios do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Ok. Então, em votação, vereadores que aprovam o voto contrário do para pessoal. discutir a matéria aqui, claro, vereador. Acho que o vereador Daniel citou a nossa pré-candidata Thalíria, e citou também o nosso partido, o PSOL. Primeiro, eu queria dizer sobre o título, que quem está recebendo o título é o filho do capitão Nelson. Nós do PSOL, nós estamos acostumados a dialogar. O Boulos, por exemplo, lá em São Paulo, está montando uma frente com diversos partidos ao redor dele. Aqui em Niterói, Thalíria também está dialogando. Tem uma frente com diversos partidos e diversos militantes de outros partidos que estão com a gente, construindo um movimento chamado Meu País Niterói. Então, não falta capacidade de diálogo. Agora, uma coisa é dialogar com democrata. Outra coisa é que o vereador Daniel Marques está cobrando aqui da gente, é diálogo com o filho do capitão Nelson. Aí não tem diálogo. Com a gente não tem diálogo com defensor de tortura, não tem diálogo com defensor de miliciano, não tem diálogo com quem acha que vai resolver as coisas com um tiro na cabecinha. Isso não tem. Agora, nós, do PSOL, aqui em Niterói, por exemplo, nós estamos construindo uma frente de esquerda. Já construímos em 2022, por exemplo.
2022, nós lideramos aqui uma campanha pela democracia na cidade. E vencemos. Lula venceu o Bolsonaro, aqui em Niterói. No primeiro turno, inclusive. E quem liderou essa frente de esquerda no primeiro turno para derrotar o fascismo, para derrotar a extrema-direita, foi a Thalíria. Então, acho que é importante dizer isso. Uma coisa é dialogar. Outra coisa é botar azeitona na empada de torturador. Isso nós não fazemos. Isso quem faz, quem dá a medalha, por exemplo, Tiradentes, para o Adriano da Nóbrega, foi o Flávio Bolsonaro, que hoje é do partido do Daniel Marques. Esse dá medalha para miliciano. Agora, nós votamos contra, mas dialogamos com setores progressistas e dialogamos com os democratas de Niterói. Tanto é que a nossa candidatura só cresce na cidade. Presidente, para discussão. Pois não. Presidente, primeiro de tudo, eu queria dizer que sem diálogo não há política, sem diálogo não há educação, sem diálogo não há humanidade, sem diálogo não há sociedade. Mais uma coisa é diálogo, outra coisa é a ampliação do diálogo, porque a divergência política, ela é um formato de colocação de dialogar. Porque se as pessoas pensarem em formato iguais, como seria a nossa sociedade? Como dialogaria a nossa sociedade? O diálogo é uma extensão de pluralidade, de diferenças. Aí eu preciso falar, vereador Daniel Marques, melhor do que ninguém entende o que é diálogo político, né? Pelo histórico que o vereador tem aí de muito diálogo em muitos partidos. E eu acho que o vereador coloca esse formato como diálogo, que eu acho que, inclusive, faz parte da política que Niterói está acostumada, né? Os homens da política entendem até hoje que o diálogo é uma pactuação, uma conversa entre eles, que faz parte do modelo engravatado, patriarcal. Mas nós, mulheres, chegamos na política para dizer que o diálogo é uma extensão das diferenças, das correções históricas, das desigualdades, mas também da construção da pluralidade. E não se faz diálogo sem haver divergência metodológica daquilo que nós não acreditamos, daquilo que não nos cabe e daquilo que não nos serve. E realmente o filho do capitão Nelson não nos cabe e não nos serve. Espera aí um minutinho só. Em votação, registrar com o voto contrário do pessoal. Vereadores que aprovam, então permaneçam como estão. Abstenção. Com abstenção do vereador Túlio. Justificativa de voto, vereador Daniel. Túlio não, Pipico. Não, o vereador Daniel justifica de voto. Não, olha só, a abstenção é do Pipico, só para organizar, para a taquigrafia entender. Espera aí. Não, o presidente errou, o presidente errou. Só relaxa um pouquinho, porque o presidente falou aqui de forma equivocada que eu votei pela abstenção. Não votei pela abstenção. Não. Vossa Excelência falou, Túlio votou pela abstenção. Não. Só para registrar em ata que eu Túlio, votei contra. Voto contrário do pessoal, foi bem claro. A abstenção do vereador Pipico. Desculpe se foi mal entendido. Vereador Daniel, me desculpe se houve um mal entendido. Senhor presidente, o que eu falei foi isso. Eu vou tentar ser muito elegante e educado para justificar meu voto, mas eu queria fazer algumas ponderações aqui. É claro que quem julga os meus movimentos políticos é o povo de Niterói. Quem tem viés e está aqui dentro, tenta me prejudicar o tempo todo, não vai conseguir. Deixa eu dizer algumas coisas aqui para Vossa Excelência. Eu tive 3 ameaças de morte nesses últimos 2 anos. Aliás, depois da Emusa, e isso, Beni, é registrado por ofício, conversado em resposta com a Polícia Civil. É porque eu não fico propagando isso
para fazer alarde com que coloca em risco a minha esposa e a minha vida. Então, da minha mãe, do meu pai, eu não uso isso politicamente, mas as ameaças estão escritas, estão formalizadas, e eu tenho os meus arranjos para poder sobreviver fazendo a campanha e o tipo de política que eu sempre fiz. Agora, se a gente passar para o campo do deboche, eu vou começar a querer entender. A vereadora Bene, por exemplo, ela inovou quando coloca o fundo eleitoral para pagar os seus assessores para fazer campanha para ela. E isso aconteceu. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Conseguiu o regimento, hein? Senhor presidente, eu nunca vi, na minha vida, alguém ter que pagar os seus próprios assessores com um fundo para fazer campanha para ela mesma. Ela fez isso. Só que são questões que não me afligem, não entra pelo meu caminho. O meu caminho é outro. E a minha transição para o PL, ela foi de braços abertos no movimento feito mesmo pelo Rodrigo, pela oposição, pela base, perdão, que ele massacra, ele compra, ele faz o que ele sabe fazer, né? Ele pega os presidentes de partido, e aí Douglas, Jordi, Altineu, Douglas Ruas, Douglas Gomes, abrem a porta do seu partido e dizem, vem ser o que você sempre foi, meu irmão. Aqui não tem problema nenhum, defende a proteção animal, defende o meio ambiente. Eu desafio alguém aqui a pegar uma fala do Douglas Ruas, falando alguma coisa sobre fascismo, ou fazendo qualquer tipo de movimento antidemocrático. O cara foi eleito com sei lá quantos mil votos, sabe? Só que esse discurso vai ficar na bolha, vai servir para eles ficarem se reelegendo. Para ganhar a prefeitura, nunca, não vai acontecer. E é por isso que as pessoas acabam paralisando seus diálogos. Eu tenho uma relação de amizade e carinho com a Thalíria, e não há Jordi, Nelson, Altineu, Papa, que vai fazer eu parar de falar com a Thalíria ou conversar com ela sobre política. Nunca vão fazer. Nunca. Só que isso é diálogo. E o que tiver bom da emenda parlamentar da Thalíria, se um dia eu for prefeito dessa cidade, seja bem-vindo a Niterói. Essa é a diferença. Se quem governa um Estado e tem um orçamento, que é orçamento público, que é dinheiro que vem do imposto de todo niteroense, e eu abro mão de dialogar com essa pessoa, eu abro mão de dialogar com um ente Estado, que pode fazer política de habitação, que a vereadora tanto defende, de assistência, que a vereadora tanto defende, a reforma em favela é projeto do governo do Estado. Não vai ter diálogo, porque é filho do capitão Nelson. Isso, para mim, sim, mostra um preconceito. Isso é, assim, deixar o niteroense na mão, abrindo mão de política pública, porque quem ganhou a eleição foi o capitão Nelson, então não vai ter conversa nunca com São Gonçalo. As boas políticas não podem acontecer. São Gonçalo fez agora um ASAS, que é uma área de soltura de animal silvestre. Eu estou tentando, vereador Binho, tanto com Maricá, para fazer um ASAS e um setas para o animal silvestre no P7, e lá é o PT que governa, né? Tanto com o Nelson, para que a gente possa acolher os animais do lado de cá, e aí eu estou pensando na floresta, no animal silvestre, eu estou pensando se a sigla do partido lá em Maricá é PT e aqui em São Gonçalo é PL. Eu respeito, só discordo. E aí tem que saber ouvir. Eu não recebi escolta, será que é porque eu sou homem? Eu acredito que não, presidente. Não acredito que seja por isso. Agora, os WhatsApps estão lá. Daniel, a chave está virada para você, fica ligado. Tinha gente aí nesse bolo que era ligado ao tráfico. Isso foi dito e está no ofício que eu encaminhei à Polícia Civil, que eu encaminhei ao governador. Então, acho, presidente, e aí assim, ninguém vai impedir de eu falar o que eu penso. Ninguém vai transformar a minha história porque quer, porque acha, porque eu estou filiado ao partido, eu me transformei. A minha pauta é a de sempre, presidente. O dia que alguém me pedir para não falar de meio ambiente, vai me desculpar? Todo mundo aqui me conhece, vai receber um sonoro não. Agora eu pergunto, o IBAMA está de greve. Quem é que tem ministério no governo Lula? O IBAMA está em greve. A floresta queima e está equiparada a 2020. E o IBAMA está em greve. De quem é o governo? Quando o Instituto Federal paralisou semana passada, eu queria saber se a bancada do pessoal estava lá, junto com o pessoal da educação e com o pessoal do Instituto de Educação, na greve, que foi semana retrasada. Vocês viram o Jornal Nacional da semana retrasada também? O escândalo nos hospitais federais e a paralisação no Hospital Federal do governo Lula? Aí não pode bater no Lula, porque tem um ministério? Isso nunca vai acontecer comigo.
Quantas e quantas e quantas vezes forem necessárias, eu vou falar. O governador Cláudio Castro errou? Responde. Para mim, isso, assim é a minha vida. E eu entendo que tem gente que chegou na política há pouco tempo, que ganhou uma eleição e não conhece a história dos outros, mas vai respeitar, por bem ou por mal. Tem que respeitar. Ninguém vai transformar o que eu sou em discurso vazio. Eu quero saber quem estava nessas paralisações. O governo está maravilhoso. Tem um ministro indiciado pela Polícia Federal do governo Lula, pô. Está indiciado pela Polícia Federal. Eu não vou ficar aqui entrando nessa narrativa, nessa esparrela. Isso para mim não interessa. Porque se o partido fosse mesmo Niterói, as pessoas estariam preocupadas com a cidade e não estariam o tempo todo buscando pauta nacional, aborto e não sei o quê, que a gente não vai decidir aqui nesse plano. A eleição de 6 de outubro é prefeito e vereador. E é isso que a gente precisa discutir. Agora, falar da minha vida, tentar fazer deboche com o caminho que eu escolhi, desculpa, presidente, não vai rolar. E eu tenho paciência, conteúdo, para debater o tempo que for aqui, publicamente, em qualquer lugar. Eu só acho que a gente precisa ter respeito. Eu respeito a história das violências, eu sou um cara que entende da reparação, eu sempre andei desse lado, que é histórica, que deve acontecer. A gente sabe do preconceito, a gente vive o preconceito, mas isso não pode ser escudo para ficar vilipendiando, humilhando e debochando a vida e a história política de qualquer parlamentar que aqui esteja. Obrigado, presidente. Presidente, só para responder que foi citada, eu queria dizer para o vereador que em momento nenhum eu debochei de Vossa Excelência. Não debochei mesmo, vereador. Vossa Excelência nunca nem me viu debochando, acho que ninguém nessa casa. Não debochei de Vossa Excelência, mas eu entendo que quando uma mulher, uma travesti, uma mulher negra, forte, poderosa como eu, chega em um lugar desse e se posiciona politicamente, os homens é natural que veja como deboche. Agora dizer... Eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu, como vereadora dessa casa, eu disputei uma eleição estadual, sim, e não peguei os meus assessores em horário de trabalho, que são nomeados na Câmara Municipal de Niterói para botar na rua para fazer campanha. Quando acabava o trabalho deles, eles foram, sim, remunerados pelo um outro trabalho que era uma campanha estadual. Se tem alguém aqui nessa casa que respeita o direito do trabalhador e da trabalhadora, esse nome aqui é Beni Brioli. Eu não pego assessor meu para fazer trabalho que não é de competência da Casa Legislativa de Niterói, porque eu não tenho escravo. Eu sou uma mulher preta que rompi as amarras e as correntes da escravidão. E a minha assessoria política é da Câmara Municipal de Niterói. Não é para fazer campanha para A, B ou C, e nem muito menos é paga dentro dessa casa para fazer minha campanha para estadual. Foram remunerados, sim, e eu acho que todo trabalhador e toda trabalhadora, quando for exercer uma função que não é a sua função de contrato, tem que ser remunerado. E não é deboche. O nome disso se chama empoderamento de uma mulher preta eleita. Matéria sobre a mesa do vereador Fará. Concede medalha legislativa João Batista Peterson ao procurador-geral Luciano de Oliveira Matos de Souza. Em votação. Está aqui, Luciano Oliveira Matos de Souza. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Presidente, rapidamente, eu comuniquei a vereadora Beni Brioli, queria pedir gentilmente vistas ao projeto de lei dela. Essa é uma causa muito importante. Eu venho me dedicando a essa questão do combate ao câncer, do acompanhamento psicológico no combate ao câncer. Acho que o projeto de lei possui pertinência, mas eu queria pedir à vereadora gentilmente um pedido de vistas, só para a gente alinhar com o governo, e o projeto conseguir tramitar adequadamente. Então, olha Obrigado. só, conforme combinado aqui entre os pares, concederei vista ao nobre vereador Binho.
Vereador Fabiano Gonçalves com a palavra. Boa tarde, senhores edis, vereadora. Presidente, estou procurando aqui a matéria que eu queria falar. Está aqui na principal aqui. Ontem nós fomos surpreendidos com um relato. Ali um shopping antigo na rua... É Guilherme Greenhalgh? Greenhalgh, né? A pronúncia, né? Um shopping famoso, talvez um dos primeiros shoppings aqui... Está aqui, ó. Aqui de Niterói, da região de Caraí. Um shopping de lojas vendidas, um shopping simples numa região que se tornou muito chique, que foi a região do bairro do centro de Caraí, notadamente a Rua Moreira César. Esse shopping, ele ficou conhecido de uma forma pejorativa como o Shopping das Galinhas. Eu não gosto desse nome, porque ali tinha um aviário, e aí vendia-se galinhas vivas. E aí, até hoje, as pessoas, ainda os mais antigos, utilizam esse termo para nominar esse centro comercial que fica nessa rua, é um fim de rua que dá para uma pedreira ali da Gavião Peixoto. Está aqui, ó. E para nossa surpresa, presidente, nesse último fim de semana, nós soubemos que desabou uma parte desse shopping. Desabou, não houve vítima, pelo menos fatal. Teve prejuízo material, sim, mas graças a Deus foi no fim de semana, não tinha ninguém, não tinha grande fluxo nesse shopping. E a minha preocupação, presidente, faz com que o poder público municipal possa intensificar a vistoria em locais públicos e locais privados, por conta desse tipo de desabamento. Ontem, eu passei aqui no centro, na rua Visconde Uruguai, um casarão quase em frente à sinagoga judaica. E ali um casarão que, desde que eu me entendo de criança, esse casarão ele já era velho, antigo, sem nenhum tipo de conservação. E passei lá e vi que o casarão desabou. Esse centro comercial em Caraí também é bem antigo, é da década de 60 ou 70, final de 60, início de 70, e também teve esse problema com a parte superior dele que desabou. Os prédios residenciais e comerciais têm uma lei municipal que obriga as vistorias programadas. Tem um lapso de tempo para as vistorias. Agora, os prédios públicos e alguns locais como esse shopping, certamente não têm tido essa preocupação. Então, presidente, eu queria aqui pedir ao poder público municipal, esses casarios aqui na região central de Niterói, que possam ser vistoriados, que possam ser feita uma vistoria por parte da Fiscalização Municipal de Obras, os fiscais de obras da cidade, do urbanismo, que são muito atuantes nas edificações privadas, que façam isso nos prédios públicos. E nesses prédios que estão em estado avançado de abandono, como a Rua Doutor Sardinha, com Visconde de Itaboraí, na Rua Visconde de Uruguai, no bairro do Ingá, víamos também alguns imóveis nesse sentido, na região da Cantareira, no bairro de São Domingos. É notório, ali em frente à UF, ao lado da Faculdade Maria Tereza, ali vai acontecer um acidente em breve. Os prédios estão sem condições nenhuma de estarem abertos para o público. Embaixo é lava-jato, é depósito de gelo. Os prédios estão se deteriorando. Na Rua Visconde de Sepetiba, com Marechal Deodoro, tem um prédio também que foi interditado pela Defesa Civil. Esse prédio está com gente dentro. Vai acontecer problemas. Rua Doutor Celestino, ao lado ali da subida que dava para o antigo Hospital Santa Cruz, todas aquelas lojas ali abandonadas estão ocupadas por pessoas
que outrora eram situação de rua e que fizeram essa ocupação, aqueles equipamentos ali, aqueles imóveis estão também em risco iminente de desabamento. E aí, presidente, eu queria alertar, fazer esse alerta, porque quando acontece com um prédio comercial, vira manchete de jornal. Mas quando é um prédio público ou um prédio abandonado, o prédio abandonado ou está em inventário, ou está em uma disputa judicial, o poder público tem que atuar. Não pode deixar acabar, cair sobre os transeuntes, sobre os moradores, sobre os cidadãos de Niterói, para depois tomar providência. Eu quero aqui fazer esse relato pela minha preocupação. E, presidente, por fim, queria destacar uma preocupação também com a obra ali da Praça Araribóia. Presidente, ali é o fluxo de maior número de pessoas passando por Niterói, no centro de Niterói. É aquele caminho que vai do terminal até a Praça do Povo. As obras ali já estão há muito tempo se arrastando. E tem ali um absurdo. A obra está sendo feita e bancas de jornais gigantes estão no caminho do transeunte e como se nada tivesse acontecendo. É um absurdo. A obra acontecendo, a limitação de tráfego por parte das pessoas e 5 bancas de jornais, 3 encostadas no muro da antiga feirinha de Petrópolis e 2 soltas no caminho das pessoas. Será que só eu que estou vendo isso? Será que o poder público não está vendo isso? A obra já se arrasta, está causando problemas, está causando prejuízo. Os lojistas ali daquele mall ali das barcas, que eu também tenho loja ali, também os lojistas ali dentro da estação estão sofrendo. O pedestre está sofrendo, não tem por onde passar. E fica aqueles trambolhões de banca de jornal totalmente fora de padrão. Totalmente fora de padrão. Como se nada tivesse acontecendo, como se eles fossem imexíveis. Eu estou fazendo esse alerta. Presidente, isso tem que mudar. A cidade tem que ter um compromisso com o cidadão. Essas bancas de jornais, primeiramente, elas estão totalmente fora de parâmetro. Banca de jornal de 5 metros quadrados, 5 metros de comprimento, quase 20 metros quadrados de área. Isso não é loja. Isso tem que acabar. As bancas têm que ser padronizadas num tamanho que seja condizente com o passeio público. E bancas, para nossa surpresa, que o que você vai achar ali é tudo, menos jornal. Jornal e revista é a única coisa que você não acha. Então, presidente, eu estou aqui denunciando essa obra que já se arrasta, que está causando problemas para o cidadão de Niterói que precisa acessar as barcas, está causando esvaziamento dos transeuntes, dos passageiros de barcas, está causando transtorno para quem sai do terminal, para os alunos da UF que voltaram às aulas. Tudo isso está acontecendo e as bancas ficam no meio do caminho como se nada tivesse acontecendo. Um absurdo, tem que ser denunciado para que providências sejam tomadas. Eu não acredito que só eu esteja preocupado com essa questão no centro do coração do centro de Niterói. É o centro do centro, é a Praça Araribóia. É um absurdo a falta de cuidado com o que está acontecendo com aquela obra ali que está arrastada, que precisa de solução imediata. Obrigado, presidente. Último orador, vereador Binho, por gentileza. Presidente, muito rapidamente aqui, comemorar aqui no plenário boas notícias. Está sendo executado na tarde de hoje a pavimentação da Rua dos Corais, lá no bairro do Jardim Imbuí. Então, essa é uma notícia muito boa. O bairro vem passando por um processo de urbanização, com drenagem, com calçadas, e agora chega um momento tão aguardado pelos moradores, que é a pavimentação. Eu acompanhei de perto essa obra, enquanto secretário regional. Então, num contexto todo de transformação que a região oceânica vem vivendo, o bairro do Jardim Imbuí foi o primeiro bairro a ter 100% das ruas iluminadas por LED na região oceânica. Nós também estamos inseridos naquele contexto ali do Parque Orla Piratininga, a Ilha do Tibau foi revitalizado e hoje nós temos lá o projeto NICE, com educação ambiental, com cultura, com esporte, atendendo mais de 2.000 pessoas por mês. Então, fico muito feliz de estar compartilhando com a cidade de Niterói, em especial com os moradores do Jardim Imbuí,
a notícia na tarde de hoje que a Rua dos Corais está sendo pavimentada e vou estar lá até o final da semana com os moradores, conversando, possivelmente almoçando ali em algum dos restaurantes maravilhosos que nós temos nos bairros, para estar acompanhando essa intervenção importante da Prefeitura de Niterói. Nosso agradecimento ao prefeito Axel Grael. Ok, não havendo mais oradores, convido a todos para a próxima reunião amanhã, 16 horas. Deus abençoe.